E aí pessoal, beleza? Joana Mello mais uma vez aí trazendo conteúdo para vocês. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre certificações técnicas. O quão relevantes essas certificações podem ser importantes para você conseguir seu primeiro emprego aqui no Canadá. Se isso é algo que te interessa, fica até o final desse vídeo. Do conteúdo desse vídeo, eu quero deixar bem claro que as opiniões, os termos os quais eu vou colocar aqui e abordar nesse vídeo são todos estritamente baseados na minha própria experiência como profissional da área, a minha vivência, a qual tive durante esses anos que trabalho aqui na minha empresa, que tem uma rotina muito dinâmica e bem acelerada de contratações de profissionais na área do setor de suporte, engenharia, assim como também minhas próprias pesquisas, as quais faço constantemente em sites de emprego, LinkedIn Jobs, afinal a gente tem que estar sempre antenado, né? Inclusive, falando de pesquisas, acompanhar o que está acontecendo no mercado, é algo que eu recomendo fortíssimo você já desde agora, mesmo estando no Brasil, começar essas pesquisas, fazer essas avaliações, ter essas percepções as quais eu vou passar para você aqui o meu ponto de vista. Eu acredito que é muito importante você já ter esse nível de diligência para analisar o que está funcionando, o que está sendo solicitado, o que é algo que todo mundo já tem que ter. Então, assim, no final desse vídeo, faça você mesmo a sua consulta, pesquise, e se você tiver algo para agregar, para compartilhar, deixe aqui nos comentários abaixo, que, óbvio, como eu falei, a minha verdade não é absoluta, essa é a minha percepção. Talvez você pesquisando, você possa ter uma outra percepção daquilo que eu falei. Então, compartilhe com a gente aí. Você já deve ter ouvido falar que aqui no Canadá a experiência vale ouro, que as empresas, os empregadores valorizam bastante profissionais imigrantes, os quais já vêm dos seus países de origem com uma extensa bagagem de vivência profissional, de experiência, qual na maioria das vezes é algo super relevante para você já conseguir um trabalho já de início assim que chega aqui. Todavia, com o altíssimo número de imigrantes chegando a cada ano e com projeções de trazê-los ainda mais, que é super positivo para você, isso também influencia ao nível de competição entre os profissionais que estão chegando, estão tentando se realocar no mercado aqui. Por isso que é vital você escolher as melhores certificações para que você consiga se destacar entre todos esses profissionais. Não muito diferente do Brasil, as certificações técnicas elas trazem um primeiro impacto, o qual chama atenção quando o recrutador analisa o seu currículo. Principalmente quando falamos de vertentes da área de infraestrutura, networking, segurança, DevOps, Cloud. Todas essas são áreas as quais certificações técnicas têm um impacto muito grande na avaliação inicial do seu perfil profissional. Pois é, pessoal, existe uma infinidade de certificações técnicas hoje em dia e a maioria delas são super caras, ou seja, não é algo que dá para você sair fazendo à torta direita, porque é muito dinheiro envolvido. Ainda mais se você estiver na economia para salvar dinheiro para o seu projeto de imigração, definitivamente sair fazendo certificações sem nenhuma estratégia não é a melhor maneira de você preparar o seu perfil profissional para vir para cá. Mas qual é a melhor certificação? Bom, isso vai depender bastante do seu perfil profissional, da sua área de especialização. Mas a questão principal que eu quero deixar aqui como mensagem nesse vídeo, questão principal e incomum, seja qual for a vertente, é foque em certificações professionals, expert, arquiteto. Isso mesmo, essas certificações mais alto nível dentro da vertente profissional, do perfil técnico qual você trabalha. Se você, assim como eu, já tem anos de experiência, já tem aí uma bagagem bem extensa de habilidades técnicas, é muito possível que ao longo da sua carreira você já tenha adquirido vários desses entry-level certificates a nível Associate Administration, e isso é muito relevante, isso auxilia bastante para você conseguir os seus primeiros trabalhos, ou até mesmo se você renovou recentemente algumas dessas certificações. Muitas certificações você precisa ficar renovando frequentemente para você continuar tendo a acreditação daquele título, não é mesmo? Bom, essas certificações elas são muito importantes, são relevantes. Todavia, se a gente fala de uma questão competição, em certificações associates, entry level, elas podem não ser tão atrativas. Como eu digo, podem não ser tão atrativas. A maioria das pessoas que estão começando tem como base tirar essas certificações associates. Então, se você já tem um nível técnico mais avançado,
Ao invés de você investir em renovar essas certificações, por que não fazer os Professionals Levels? Eu vou colocar aqui um exemplo bem clássico na área de networking. Sem sombra de dúvidas, não é segredo para ninguém que a Cisco comanda o segmento de networking e infraestrutura de modo geral. E ter a certificação CCNA é básica se você está entrando nessa área ou mesmo se você está procurando dar um next step na sua carreira. Se você já tem toda essa bagagem de networking para trabalhar com, seja não somente com switch Cisco, mas com qualquer tipo de tecnologia nessa área de networking, por que não você investir já na certificação da Cisco CCNP? A CCNP, ela vai ser uma certificação que vai abrir portas para você e vai ser um diferencial quando comparado com um profissional que apresenta somente CCNA. Não estou dizendo que a CCNA não é boa, não estou dizendo que o CCNA não vai abrir portas para você. Não, muito pelo contrário. A questão é que a gente está falando aqui em destacar o seu perfil para que você consiga ter um respaldo maior quando o recrutador for analisar. Entre ele analisar um estudante do college que acabou de sair da faculdade com CCNA, que não tem nenhuma experiência, associar você, um CCNP que tem experiência, você vai ter muito mais chance. Entende o que eu digo? Óbvio que o fato da sua experiência em si já é um fator muito relevante quando o recrutador for analisar o seu perfil profissional, isso sem sombra de dúvidas. No entanto, a gente quer fazer o máximo possível para a gente ter a melhor visibilidade, o melhor impacto quando se trata de um imigrante internacional fazendo um processo seletivo, competindo com pessoas nativas ou com pessoas imigrantes que já estão aqui, que já têm uma carreira, que já têm todo um histórico de trabalho canadense. O foco desse vídeo é você tentar guiar o seu processo de preparo profissional de uma maneira que você consiga sim ter esse highlight, aquela cereja do bolo que vai ser o fator crucial de você conseguir ter essa visibilidade para trazer essas ofertas de trabalho, você ter mais chances de ser contratado no mundo de várias outras pessoas que estão competindo para a mesma vaga. Uma das coisas que chamou bastante atenção no meu próprio processo de recrutamento, obviamente além da minha experiência, de toda a minha bagagem, foi o fato de eu ter no meu currículo uma série de certificações professional level de vendors, de fabricantes de firewall, o qual eu era especialista e trabalhava diretamente em projetos de implementação, troubleshooting, suporte. E essas certificações, elas deram uma validação de que, além de eu ter as experiências, eu tinha um certificado alto nível, sabe, de professional level dessas marcas, fabricantes. Ou seja, se você trabalha especificamente com firewalls, como o meu caso, foque em certificações professional level das marcas, dos fabricantes. Por exemplo, se você trabalha com Checkpoint, Juniper, Sophos, Fortinet, foque nessas certificações professionals. Porque essas certificações, elas vão ser divisores, elas vão ser referências. Por exemplo, você pode trabalhar em empresas que tenham essas ferramentas no seu parque tecnológico. Então, entre um profissional que tem a certificação Associate, um profissional que tem uma certificação Professional Level Expert, você com certeza vai estar no topo da lista quando se compara com um profissional que tenha talvez o mesmo nível de experiência que o seu, mas tem uma certificação um pouco menos, vamos dizer assim, menos professional, a mais inicial, entry level. Então, se você tem a capacidade, você sabe que você já está num nível mais avançado nessas tecnologias, invista sempre nas certificações Expert, Professional. Outras certificações que existe uma discussão muito grande ao redor delas são certificações de frameworks de boas práticas, como por exemplo na área de segurança, certificações da CompTIA, da EC Council, como por exemplo o Security Plus, o CEH, que é o Ethical Hacker. Essas são certificações que para muitos recrutadores são consideradas certificações de entry level. Acho que muitos de vocês talvez possam discordar sobre isso, mas se você já está, mais uma vez eu volto a repetir, num nível de profissão já expert, eu não acredito que seja uma certificação tão boa para você investir agora. Se você é da área de segurança, por exemplo, e queira participar de processos seletivos para trabalhar em áreas mais, como por exemplo, Sales Engineer,
até mesmo manager, se você quiser aplicar para uma vaga específica de manager, eu aconselho fortíssimo você já ir direto para uma certificação um pouco mais sênior, como por exemplo CISP. CISP é uma certificação divisora de águas em todos os aspectos da área de segurança da informação. Independente se você não tem experiência profissional aqui no Canadá, o fato de você vir para cá com essa certificação, você pode ter certeza que vai abrir portas para muitas oportunidades e você vai estar à frente de vários outros candidatos. Então, se você tem interesse, está olhando essas certificações, a maioria dessas certificações que eu comentei, elas têm um conteúdo muito parecido com a CISP. Óbvio que a CISP ela é muito mais extensa, são vários outros domínios, né, que você tem que estudar, é uma certificação bem mais complexa, bem mais demorada, bem mais cara, mas é uma certificação a qual você vai ter aí com certeza um nível de respaldo, como eu falei, né, um nível de impacto no processo de recrutamento comparado com outras certificações de framework em boas práticas na área de segurança. Então foque, se você já tem todos os pré-requisitos para ser um CISP Certificate, por que não ficar perdendo tempo com essas outras certificações intermediárias? Já foque direto na CISP, porque com certeza já vai ser uma certificação que vai deixar você bem à frente de muita gente. Outra certificação super importante na área de TI, na área especificamente de segurança, na vertente de pen testing, offensive security, analysis threat, são as certificações de caráter mais técnico, como por exemplo a OSCP, que é uma certificação sem sombra de dúvidas, comparado ao nível de prestígio com a da CISP, né? Óbvio que são segmentos um pouco mais diferentes, a OSCP ela é bem mais técnica, a CISP ela é bem mais gerencial, não tanto gerencial, uma certificação um pouco mais, vamos dizer assim, executiva. A OSCP já é uma certificação para quem é da vertente bem mais técnica, da parte mesmo de offensive security. É uma certificação que vai te dar uma visibilidade, um impacto muito bacana num processo de recrutamento, se você tem intenção de entrar nessa área. Aqui no Canadá, obviamente que essa certificação não é uma certificação simples, para iniciante, já é para quem já tem de fato aí uma experiência bem avançada nessa área. Então, assim, se você for comparar, fazer uma certificação Linux avançado, eu preferiria, se você já trabalhasse nessa área de pen testing, offensive security, foque nessa certificação OSCP, que ela vai ser muito mais válida, vamos dizer assim, não é válida, não é a palavra certa, ela vai ser muito mais, vamos dizer assim, vai ter uma repercussão muito melhor, vai ter uma visibilidade, um impacto de prestígio melhor do que, por exemplo, certificações de Linux. Mais uma vez, eu não quero dizer que as certificações de Linux não são boas. Longe de mim dizer isso, claro que não. Mas é aquela questão que eu tenho falado desde o início. A gente está querendo fazer algo específico para você ganhar uma visibilidade, que a gente quer modelar um perfil. Vamos focar. Se esse é o seu perfil, foque nas certificações bem mais privilegiadas, né? Essas que têm assim, um respaldo a nível de complexidade maior, o que vai aumentar a sua chance de conseguir se diferenciar num grupo de candidatos que tenha basicamente essas certificações um pouco mais básicas, mais simples de se adquirir. Então, se você foca o seu tempo, o seu esforço, o seu dinheiro em certificações como, por exemplo, a OSCP, nesse segmento de Offensive Security, ela é excelente. Você não precisa ter nenhuma outra intermediária, que ela sim já vai falar muito sobre você, sobre o seu perfil profissional. A área de Cloud, DevOps Engineer é uma área super vasta, que se a gente fosse falar aqui sobre as principais certificações, sobre essa área em específico, acho que seria um vídeo dedicado só para isso. Se você tiver interesse, a gente pode falar sobre isso, deixa aqui nos seus comentários. Mas, em um caráter geral, segue o conselho que eu passo para vocês, é basicamente o mesmo. Foque nas certificações Professional, Architect Level. Se você é especialista em um cloud plataforma, foca na certificação. Por exemplo, se você é especialista, já trabalha com AWS, foca nessas certificações, os níveis mais expert. Se você é especificamente dedicado para trabalhar com containers,
Kubernetes, que agora é super, ultra, mega tendência. Várias empresas, fábrica de software, têm migrado todas as suas aplicações, suas infraestruturas para a nuvem, containerizando essas aplicações. Então, assim, foque nessas certificações específicas, especialistas. Isso também vai te chamar muita atenção, associado com toda a sua experiência, com todo o seu background. Se você tem mais familiaridade no seu trabalho, nos projetos que você executa, participa no seu dia a dia com, por exemplo, Google, GCP, com Microsoft Azure, ou qualquer que seja a plataforma, foque nas certificações Expert, arquiteto. Se você tem essa qualificação, se você tem essa vivência, tem todo esse background, por que ficar fazendo essas associates? Óbvio que tem certificações que tem um processo, que tem um path, que você precisa passar por elas, né? Mas, de modo geral, se você tem experiência, você quer moldar esse seu perfil ao redor dessas habilidades, foque essas certificações, focando sempre no nível expert, né? Que isso vai, com certeza, ser um divisor de águas em todos os aspectos do processo seletivo e você vai ter muito sucesso. Bom, essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês aqui hoje. Eu acredito que possam haver várias divergências, vários pontos aqui que eu tenho abordado, que talvez muitos de vocês discordem. Nesse aspecto eu sou super política, eu gosto de ouvir as suas opiniões. O que eu trouxe aqui para vocês é um fruto de uma pesquisa que eu tenho feito, que eu tenho acompanhado, que eu tenho aplicado na minha própria carreira profissional. É o que eu faço como referência, é o que eu utilizo como referência nos meus aprimoramentos, no meu crescimento profissional, é sempre trilhar, sempre olhando por esse caminho, de sempre poder me colocar numa posição de melhor prestígio, de melhor visibilidade, para eu me diferenciar das outras pessoas que estão na mesma piscina, tentando as mesmas coisas. Então, assim, se isso ajudou você, eu espero que tenha ajudado, mas como eu falei lá no início, procure fazer as suas próprias pesquisas, faça a sua diligência, entenda melhor o mercado antes de vir para cá. O Canadá é um país maravilhoso, tem várias oportunidades, mas obviamente que você tem que fazer o seu dever de casa e para você conseguir ser bem sucedido num prazo curto, não ficar batendo cabeça, chegando aqui procurando emprego para ganhar pouco. Se você já tem todo esse background, toda essa sua bagagem, vamos tentar trabalhar o seu perfil para você já chegar aqui de cara e conseguir o emprego que você merece, tá bom? Por hoje é isso, muito obrigada e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!